O Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no terceiro programa da série Escola Faz Tecnologia Faz Escola, nossos convidados vão falar sobre as contribuições que o uso de softwares livres pode trazer para a escola. Convidamos para o debate o pesquisador do Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Juliano de Vargas Bittencourt, o diretor do Instituto de Geociências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Indemburgo Pires, e o diretor da Divisão de Informática da Secretaria Municipal de Educação de Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro, Fabiano Félix Rocha. E é claro que você também é nosso convidado. Participe do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Cursos de informática e acesso à internet são dois dos serviços disponibilizados para a população em um dos telecentros da cidade de São Paulo. Um projeto da Coordenadoria do Governo Eletrônico do município que promove a inclusão social por meio da inclusão digital. Veja a reportagem. De vez em quando é que eu venho. Aí eu já fiz o curso, aí eu já sei mexer direito. César é um dos usuários dos serviços do Telecentro Santa Cecília, uma das 119 unidades coordenadas pela Prefeitura de São Paulo. Na cidade de São Paulo, você tinha, em 2001, 3 milhões de pessoas que nunca tinham tido nenhum tipo de acesso sequer a caixa eletrônico de banco. Então esse é o nosso público-alvo. As pessoas que nunca manipularam de forma alguma um computador. Então os telecentros dão acesso à população de baixa renda, que se não fossem os telecentros não teriam como acessar governos eletrônicos, internet, a sociedade da informação. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande para as pessoas que têm necessidade, porque o nosso mundo agora gira em torno da informática, do computador, internet. O interesse em conhecer o mundo da informática é um ponto em comum entre os usuários, mas crianças, adolescentes e adultos têm objetivos diferentes na hora de aplicar o que aprenderam. As crianças vêm mais para brincar, elas procuram mais a diversão. Os idosos, eles vêm em busca da inclusão digital em si, eles vêm em busca do conhecer, de tentar se livrar um pouco do monstro que é o computador. E o pessoal, assim, os jovens em torno de 20, 30, 40 anos, vêm em busca de utensílios, assim, internet, criação de currículo, conexão, sala de bate-papo. Arrumo um tempo rápido, vejo os meus e-mails e também acabo entrando em algum site de busca, alguma informação que eu queira até próprio para o meu trabalho. Quem procura os telecentros pode conhecer também a realidade de lugares bem distantes. Gente como o aposentado Edson Lica. Eu estive aqui no telecentro hoje, à procura de fazer uma pesquisa escolar sobre datas comemorativas, em geral sobre o Reino Unido, da Inglaterra. Nos telecentros, os usuários trabalham com o sistema operacional Linux. A escolha do software livre, ela passa por uma decisão econômica e a gente deixou de gastar em torno de 14 milhões de reais usando software livre, porque eu economizo em máquina, eu economizo em manutenção e eu economizo em licença, que eu não pago. Mas, por outro, o que é central para a gente é a questão de poder compartilhar conhecimento. Então, o software livre, ele permite que a gente possa adequar os aplicativos e os programas exatamente àquelas necessidades que a comunidade tem ou que o projeto tem. E os usuários contam ainda com a ajuda de professores e estagiários. Eu auxilio as pessoas, As pessoas com dificuldade, às vezes vem pessoas que só querem fazer determinada coisa, Então não tem tempo para fazer curso, então eu vou lá e ajudo. E também dou aula de informática básica. Os telecentros, na verdade, eles não são nem escolas de informática, nem pontos de acesso à internet só. Eles são, na verdade, grandes escolas de cidadania, onde tudo acontece
tendo como mediação a tecnologia, ou usando a tecnologia para desenvolver os seus projetos. É um entendimento, vamos dizer assim, global da questão da educação, é um entendimento de inclusão digital como um instrumento de inclusão social. Juliano, Indemburgo, Fabiano, obrigado pela presença. Indemburgo, nós vimos no vídeo vários exemplos de inclusão social através da inclusão digital. Como é que você avalia o atual estágio da inclusão digital no Brasil? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, em contato com todos os cursistas da TVE, da TV Escola, para mostrar um pouco da radiografia, que é a radiografia da internet. Existem alguns sites de buscas que já fornecem dados suficientes para nos remetermos, né, ao que somos, que parte nós estamos ocupando nesse cenário da internet mundial. Na verdade, nós somos uma imensa comunidade, uma comunidade relativamente comparada com a população planetária ainda pequena, né? Somos 605 milhões de internautas, né? E a América Latina, nesses 605, só contribui com 33 milhões. E o Brasil, no caso, na América Latina, participa com 18 milhões, aproximadamente. Então, nós somos, comparativamente falando, o oitavo maior país no mundo, integrados em termos de tecnologia, em computador, na internet, né? Se formos comparar com os Estados Unidos e o Canadá, os Estados Unidos e o Canadá tem outra realidade, tem 182 milhões de internautas. 26 milhões conectados em banda larga. Nós só temos 2 milhões, aproximadamente, né? Comparada com a África, a gente está bem avançado, nós somos bem avançados. A África tem 6 milhões, o Oriente Médio 5 milhões, e a Comunidade Europeia em torno de 190 milhões, a Ásia 187, quer dizer, nós estamos bem. Na América, de forma geral, nós somos o terceiro maior país em termos de inserção na internet. Mas isso é a maravilha, porque quando nós analisamos o grau de inclusão digital das escolas, ainda é uma fatia muito pouca a ser ocupada pelo Brasil. Temos que investir muito para ocupar um espaço maior na internet, que eu considero a maior biblioteca da humanidade hoje. Perfeito. Juliano, definições, né? Que definições você pode trazer para os nossos cursistas a respeito do software livre? Bem, em primeiro lugar, eu também gostaria de dar boa noite aos cursistas da TV Escola. E eu acho que o vídeo mostra uma coisa muito clara, de que a questão principal no software livre não é financeira. Obviamente, num país nosso, onde os recursos para a educação são escassos, a questão econômica, financeira importa, porque o software livre traz uma grande economia. Mas o tema central, quando se fala em software livre, é sobre liberdade. Um software, para ser livre, ele precisa ter 4 liberdades. A primeira liberdade é a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade, seja ela empresarial, seja ela numa escola, seja ela numa pesquisa, seja ela em casa. A segunda liberdade é de estudar como funciona esse software, e aí o software livre começa a se diferenciar do software proprietário. A gente, quando estuda ele, a gente pode estudá-lo, ver como é que esse software foi feito, adaptá-lo às nossas necessidades, e o vídeo deixa isso claro, que a prefeitura escolheu o software livre para poder adaptá-lo, o software às suas necessidades, coisa que não é possível com software proprietário. A terceira liberdade é a liberdade de redistribuir cópias. Com software proprietário, quando você compra uma licença de software, você só tem aquela licença para instalar no seu computador. O software proprietário diz, não, você não pode pegar essa licença e emprestá-la para o seu vizinho, emprestar para o seu colega, emprestar para o seu professor ou para o seu aluno. Só você pode usar aquele software no seu computador. E a quarta liberdade é uma liberdade de poder melhorar esse programa e redistribuir esse programa para qualquer pessoa que se deseje. Então, eu acho que o vídeo mostra muito claro de que a questão principal, quando se pensou em usar software livre dentro dos telecentros, foi uma questão de compartilhar conhecimento. Sabe? Fabiano, do ponto de vista do perfil do usuário, a Arraial do Cabo já desenvolve
experiência bem sucedida na área de uso do software livre. Nós vamos ver isso no segundo vídeo desse programa, mas eu queria que você comentasse um pouquinho em torno do perfil desse usuário. Ele se assemelha ao usuário, ao perfil do usuário que nós acabamos de assistir no vídeo? Sim, perfeitamente. Boa noite aos colegas da mesa, boa noite, Marcos. Boa noite também a todos os cursistas da TV Escola, que estão aí em todo o Brasil. E a gente espera estar contribuindo bastante para o desenvolvimento, até o compartilhamento das informações. Como a gente viu no vídeo, né, realmente a questão do que está sendo utilizado naqueles telecentros muito se assemelha, é o mesmo perfil que tem em todo o Brasil, em todo o mundo, esses usuários. Né? A gente vê lá crianças indo aos telecentros, né, adolescentes, idosos, pessoas mesmo buscando informação, quer dizer, a cada dia as pessoas estão mais sedentas de informações, e lá em Arraial do Cabo a gente também tem essa mesma estrutura, só que lá nós damos um outro nome, né, o nome de Cybercafé, mas justamente é isso daí. E o perfil é parecido na questão de termos pessoas para auxiliar, né, esse nosso Cybercafé, né, ele fica aberto diariamente, de segunda a segunda, então quer dizer, nós temos uns horários, e dentro desses horários os alunos vão lá, os alunos da rede, pessoas que passam lá antes de ir para o trabalho, né, acessar seus e-mails, pegar suas informações, como é uma coisa gratuita, né? Então quer dizer, o perfil, né, lá na cidade de São Paulo, onde foi gravado, né, a gente reflete justamente isso, né, bem distante, São Paulo, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, então o perfil é o mesmo. Né, o grau de interesse também. O grau de interesse também é muito grande. Né? Perfeito. Temos a primeira participação, é da Iraci, de Goiás. Olá, Iraci. Boa noite. Sou a professora Iraci, orientadora de aprendizagem do Teleposto TV Escola de Iporá. Com tantas mudanças acontecendo a cada dia, é muito difícil para nós professores estar conciliando seu cronograma anual e capacitações, das quais eles têm que passar e precisa estar atento para as mudanças. A pergunta é, a partir desse novo programa, o que vai acrescentar de melhor na prática pedagógica dos nossos professores? Obrigado e boa noite. Muito obrigado a você, Iraci. Volte sempre aqui ao Sol do Futuro, em Edimburgo. Os programas irão facilitar muito o trabalho dos educadores, né? Irão permitir que eles tenham uma liberdade maior de criação e de produção também, né? Eu creio que representará um avanço em termos da formação e da capacitação dos professores. Eu vejo como uma excelente perspectiva, né? Uma perspectiva que todo professor almeja isso. O professor brasileiro, ele é por essência um inovador. Ele tem essa sede de aprender. E as possibilidades estão se abrindo com o uso da tecnologia do software livre, né? O software livre ele permite ao educador um aperfeiçoamento, ao mesmo tempo uma reestruturação de sua formação intelectual, né? Essa é a minha posição. Ok. Mônica? A Tânia, do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, pergunta se o software didático comercializado é indicado para as escolas e quais são os prós e contras para o uso dele entre alunos e professores. Juliano, você pode fazer essa abordagem? Bem, essa é uma das questões que muito se questiona quando se usa software livre, se os softwares que a gente compra, eles vão conseguir funcionar dentro de uma plataforma Linux, uma plataforma livre. Infelizmente, nem todos os softwares proprietários que se vendem vão conseguir funcionar dentro da plataforma livre. Existem projetos que estão acontecendo, desenvolvidos no momento, que adaptam softwares proprietários para softwares livres. E pegam e utilizam softwares livres, conseguem utilizar softwares que rodam no Windows, fazê-los rodar nessa plataforma Linux. Esse compartilhamento vai acontecer também. E existe esse trabalho dos especialistas para que isso facilite a vida do usuário, né? Existe uma grande consciência dentro da comunidade de que é preciso trabalhar nesses softwares pedagógicos que atualmente existem dentro da plataforma Windows e migrar eles, desenvolver softwares equivalentes dentro da plataforma Linux. Isso é uma das tarefas que nós estamos assumindo e trabalhando lá dentro do Laboratório de Estudos Cognitivos para conseguir suprir essa falta que existe atualmente. Perfeito. Vamos acompanhar agora a participação da Simoni,
direto do Espírito Santo. Olá, Simoni. Aqui é Simonita, ela é cursista da Escola Araribóia, Pancas, Espírito Santo. A pergunta é a seguinte: o uso do software livre abre espaço para a criatividade do aluno e do professor, mas como conduzir as atividades livres envolvendo todos os alunos quando alguns não se interessam ou simplesmente não querem deixar fluir sua criatividade? Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Simoni. Juliano, essa é uma questão que em Arraial do Cabo se observa de que ponto? Por exemplo, no início foi difícil convencer os professores ao uso desse software livre. Como é que foi esse diálogo? A gente sabe que inicialmente existe a questão de um afastamento. Tudo que é novo, justamente, tudo que é novo, né, cria aquela reação de, bom, peraí. Mas aí o que é mais importante, né, é que o professor seja o colaborador principal. O professor, o aluno, né, ali dentro do laboratório, eles unam forças, né, unam ali os conhecimentos ali para que todos possam crescer juntos. Né? E a questão do professor ter resistência, essa resistência ela é quebrada a partir do momento que o aluno vai mesmo para o laboratório e começa a utilizar e começa a cobrar do professor. Isso foi uma realidade que nós passamos lá em Arraial do Cabo, uma experiência que nós tivemos em Arraial do Cabo. Eu acredito que isso também é uma particularidade não só de lá, mas também de todo o Brasil, e isso daí vocês vão poder comprovar isso na prática quando o aluno for passar aí mais vezes ao laboratório e cobrar mais do professor, essa resistência vai cair, com certeza. Ok, Fabiano, obrigado. Mônica? A Tânia quer saber ainda se os projetos educativos são linguagens alternativas para a programação de um software escolar. Lindenburgo, qual é a sua visão sobre isso? Projetos educativos podem ser sim. Agora, eu acredito que os projetos devem, de um certo modo, contemplar a relação com o aluno. Quer dizer, se ele vem pronto e se ele não é confeccionado para buscar uma relação, não é? Estar articulado com o aluno e observar que o aluno pode estar interferindo dentro do processo, então ele é um projeto que fica fechado. Então, o projeto tem que ser elaborado pensando de alguma forma se relacionar e se articular com o aluno. A pergunta agora é da Luísa, de Goiás. Pode falar, Luísa. Boa noite. Sou a professora Luísa. Eu sou dinamizadora de tecnologia no laboratório de uma escola de ensino médio. E vivencio na prática a dificuldade dos professores de estarem lidando com o velho Windows. Então a pergunta é: até que ponto o software livre contribuirá para facilitar o trabalho do professor, uma vez que, para utilizá-lo bem, precisará de conhecimentos de programação, sendo que o professor mal tem tempo para suas atividades diárias? Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Luísa. Juliano, por favor. Bem, Luísa, esse é um velho mito, acho que se criou em cima do software livre, de que para utilizar software livre você precisa ser um programador, você precisa ser um desenvolvedor. Hoje em dia o software livre é um software tão utilizável quanto o Windows. Qualquer pessoa pode utilizar software livre e muitas vezes vai utilizar o Linux sem notar que está utilizando o Linux. Quanto à relação de que como é que o professor vai conseguir explorar isso, talvez o professor nem precise, porque como o software livre tem seu código-fonte aberto, ele possibilita que o próprio aluno realize essa exploração. E vai caber ao professor auxiliar ele nessa busca, coisa que você não tem com o software proprietário. O software proprietário é fechado por definição. Então essa exploração nem pode começar porque não há possibilidade. A participação agora é da Suenir, de Goiás. Olá, Suenir. Boa noite. Meu nome é Suenir e falo da telesala do NTE de Jataí, onde estamos reunidos professores multiplicadores, dinamizadores e alunos monitores. E gostaríamos de saber se existe uma proposta específica de capacitação para o sistema operacional Linux, uma vez que esse sistema ainda é pouco conhecido e utilizado nas instituições escolares. Muito obrigada. Obrigado a você, Suenir. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Lindenburgo.
não existe assim um projeto oficial assim de capacitação, mas a capacitação está na rede. Existe uma grande gama, viu, Sueli, de pessoas colaborando, que podem ajudar aqueles que estão, vamos supor, com algumas dificuldades em operacionalizar o software. Quer dizer, a comunidade ela é reconhecida por até grandes empresas de software pela eficácia e pelo êxito que ela tem tido de se mobilizar e de ajudar as pessoas. Quer dizer, cada vez mais, como já falou o Juliano, o software está dirigido ao usuário. Ele se torna menos voltado tecnicamente para o cara que conhece programação, né? A comunidade de software livre é imensa e ela tem uma participação muito ativa na rede. Então ela ajuda nas dificuldades, ela consegue te mobilizar para resolver problemas que todo mundo está se empenhando, né, em ajudar na rede. Isso é reconhecido até inclusive pela própria IBM, que é uma das maiores empresas de computadores do mundo, né? Ok. Mônica? As professoras dinamizadoras e alunos monitores do Colégio Estadual Silvio Gomes de Melo Filho, na cidade de Morrinhos, em Goiás, relatam que, através da leitura do boletim, verificamos que uma das vantagens de se utilizar um software livre, como é o caso do Linux, é a possibilidade de modificá-lo de acordo com nossas necessidades e de se poder trabalhar com um sistema popular apto a ter um desempenho aceitável, mesmo com poucos recursos de hardware, havendo quem utilize mesmo em máquinas 386 com apenas 8 MB de memória RAM. Além dessas vantagens, quais outras vocês exemplificariam? Perfeito. Fabiano, que vantagens esse sistema Linux implantado pela Prefeitura de Arraial do Cabo trouxe, não só para o processo de inclusão digital, mas também em termos de economia, enfim, dos avanços dentro do próprio sistema? Bom, boa noite, pessoal de Morrinhos de Goiás. Né, essa questão de você trabalhar com hardware, vamos dizer assim, que já morreram, né, na linguagem que o pessoal muitas vezes colocam, você pode trabalhar muito bem com o 386, como foi falado, e com 8 MB de memória. Né? Na verdade, o que vale nesse momento é que você faça ou peça a alguém, algum técnico que esteja estudando a questão do software livre para avaliar uma melhor distribuição. São muitas distribuições que existem por aí e que pode estar sendo facilmente adaptado aí aos computadores, no caso de vocês. Nosso caso lá, particular em Arraial do Cabo, não. Nossos equipamentos são equipamentos novos, né, mais atuais, que foram comprados recentemente, mas nós já estamos pensando já lá na frente. Quando eles já estiverem já capengando, a gente já está pensando na questão da economia, na questão de dar sobrevida a esses computadores. E aí sim, nós vamos precisar, né, de pessoas capacitadas, pessoas que saibam programar em Linux, para que elas possam estar dando aí um novo formato, enxugar mais e estar, de repente, criando a sua própria distribuição para compartilhar com a comunidade Linux de todo mundo. Perfeito. Um software livre já faz parte da rotina de várias escolas da rede pública. E depois do intervalo, vamos acompanhar uma atividade em que esse sistema foi utilizado. Até já! O sistema Linux, um tipo de software livre que já faz parte do cotidiano de algumas escolas públicas brasileiras. Em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, um dos laboratórios de informática, acompanhamos os alunos em uma atividade de pesquisa na internet. O tema, a diversidade do folclore brasileiro. Na Escola Municipal Adolfo Beranger Júnior, em Arraial do Cabo, alunos da 4ª série navegam pelas regiões do Brasil. E o que você achou de interessante aí, da festa junina? Tem a comida típica da festa junina e isso faz parte do nosso folclore. Um simples clique no mouse abre na tela informações sobre a cultura de cada região. E o que você viu sobre o artesanato? Eu vi o artesanato do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? E viu alguma coisa assim interessante que te chamou a atenção? O quê? As bonequinhas de pano. A gente conhece umas coisas aqui procurando na internet. Eu nem sabia que artesanato era do folclore, aí eu descobri. Além do artesanato, outro tema que chamou a atenção do grupo foram as brincadeiras infantis. Coisas assim que eles brincavam
brincavam do dia a dia deles mesmo, eles não sabiam que fazia parte do folclore. Até uma bonequinha de pano, coisa tão simples que a gente faz, boneco, bola de meia, tudo faz parte do nosso folclore. E isso eles descobriram aqui junto comigo. E eu também aprendi a descobrir com eles. Nas escolas públicas da Rede Municipal de Arraial do Cabo, alunos e professores têm acesso à informática pelo sistema operacional Linux, um software livre. Nós temos aí então duas motivações para utilizar o Linux, né, o software livre. Nós temos a motivação ideológica e a motivação financeira. A motivação ideológica é pelo fato da gente ter aí no grupo de trabalho que a gente estabeleceu a questão da liberdade como princípio. E não dá para a liberdade ser no ambiente da escola com software preso, né? Então isso já para a gente já é um princípio, né? A outra questão de cunho financeiro é a questão do alto custo hoje do software operacional que está no mercado. A opção pelo software livre não passa apenas pelo fator financeiro. A tecnologia, ela pode ajudar a combater a desigualdade social ou aumentar a desigualdade social. Quando você usa software proprietário, quando você reforça o monopólio, você está reforçando os países ricos, os monopólios. Quando você usa software livre, você está falando, peraí, vamos compartilhar o conhecimento, que o conhecimento humano é da humanidade. E qual é o significado de navegar no mundo livre da informática? Software livre nós podemos entender fazendo uma analogia com a música. Tem a partitura musical e tem o som que se ouve. O software livre é aquele software que tem esse acesso à partitura e que a gente pode fazer alteração nessa partitura, gerando um outro som para nosso consumo. E posso distribuir quantas cópias eu quiser para as pessoas que eu bem entender. Então, quando um educador tem que optar entre usar um código fechado ou aberto, ele tem que saber que ele está optando entre um modelo que é baseado no bloqueio da informação, no bloqueio do conhecimento, e um outro modelo que é baseado no compartilhamento, tal como a ciência. Ao migrar dos softwares proprietários para os livres, a demanda por acesso à informação ganha novos sentidos. O Brasil é considerado hoje, por causa da decisão do governo de incentivar o software livre, um dos principais países na área de tecnologia, porque ele está comandando a mudança que a gente chama de paradigma, de modelo de desenvolvimento e uso de software. Em São Paulo funciona, no Paraná funciona, em Porto Alegre funciona, no Ceará funciona, na Bahia, no norte de Minas, já tem vários projetos com software livre. Resta a gente ampliar isso. Ampliar onde? Nas escolas. Bem, Fabiano, no vídeo nós assistimos a professora Andréia falando com desenvoltura sobre o Linux, né, sobre o processo, sobre essa ferramenta, como ela utiliza na relação com os usuários lá do espaço. Mas foi fácil para ela no início lidar com esse software, com essa ferramenta? Ela aceitou com facilidade migrar do Windows para o Linux? Esse é um fato interessante até, que a gente várias vezes a gente conversou lá antes de até fazer essa gravação, né, nós vimos lá. Nós instalamos, nós colocamos o software livre lá nas escolas para experiência, né? E os alunos utilizaram, os próprios professores utilizaram e não perceberam a diferença, né? E depois, quando nós então falamos, olha, agora a coisa é para valer, a gente vai tirar o Windows, tá? E vamos colocar o software livre, o Windows, a versão a distribuição que nós escolhemos, que nós avaliamos até o momento. E o pessoal, né, houve aquela resistência, a própria Andréia falou, não, mas eu nunca utilizei o Linux, tal. Eu utilizou sim, várias vezes você utilizou aí sem perceber. E aí quando ela viu realmente o Linux instalado, que nós apresentamos para ela, realmente ela não teve problema. E como não há problema, não há diferença nenhuma, basta que a pessoa tenha o mínimo de conhecimento, né, no caso dela lá, para navegação de internet, que o browser, né, que é o que ela mais utiliza lá com os alunos lá, é igual ao local de colocar endereço, então é muito mais fácil, a internet torna-se muito mais rápida, entendeu? Então, quer dizer, a vantagem também, a questão de vírus também é uma coisa que isso nos ajudou, quer dizer, os nossos computadores estavam sempre infectados com vírus, hoje em dia a nossa realidade hoje já, no caso, tornou-se completamente diferente, então, realmente, houve no início, né, aquela questionamento, aquela resistência, só que depois, hoje em dia, realmente isso não acontece mais. Que bom.
Mônica? O Jean Gomes diz que em Trituia, no Pará, está sendo instalado o primeiro telecentro do CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, utilizando o Linux. Ele quer saber de que forma os projetos como esse podem proporcionar a inclusão digital. Perfeito. Juliano. Bem, eu acho que o Linux, ele implicitamente, de uma determinada forma, já proporciona inclusão digital. Porque quando você monta um telecentro usando tecnologias proprietárias de grandes corporações, você está tornando aquele sujeito um dependente tecnológico, um dependente de uma tecnologia numa determinada empresa. Depois, quando aquele sujeito for para o mercado de trabalho ou for utilizar em outra situação, ele vai saber utilizar aquele produto daquela empresa e não vai ter outras possibilidades. Quando você está utilizando um software livre, você está ensinando o sujeito a pensar sobre tecnologia, porque existem vários softwares livres que fazem as mesmas tarefas. Então ele não vai estar mais falando no editor de texto da empresa X, ele vai estar falando sobre editores de texto. Ele não vai estar falando mais sobre a ferramenta de apresentação da empresa Y, ele vai estar falando sobre ferramentas de apresentação. De certa forma, ele vai estar dominando mais a tecnologia do que se ele ficar restrito a uma opção de software de uma única empresa. A participação agora é da Rosemary, do Rio de Janeiro. Pode falar, Rosemary. Boa noite. Eu estou falando do Teleposto Polo de Maricá, sou orientadora de aprendizagem. Segundo o texto de apoio à série, os programas livres podem ser utilizados, modificados, adaptados por qualquer um que tenha competência para tal. A que competência o texto se refere? O que é necessário que se saiba para operar com o sistema além de simples usuário? Obrigada. Ok, Rosemary. Muito obrigado pela sua participação. Indemburgo. Essa competência realmente exige uma certa qualificação, né? Você entender um pouco, viu, Rosemary, da arquitetura e do funcionamento do software e de suas aplicações. Por exemplo, eu vou voltar aqui ao tema já tratado um pouco por Juliano. O CIVAM está fazendo varredura da Amazônia. Tá? A varredura, na verdade, utiliza uma tecnologia de geoprocessamento. Essa tecnologia de geoprocessamento você pode adquirir, inclusive, na internet. Existe um sítio chamado freegiz.com, que você obtém lá centenas de softwares livres para o geoprocessamento. Você vê como é que funciona, você testa o software e você vai adaptá-lo às suas necessidades. Quando você altera a estrutura do código, a arquitetura do software, você está tendo uma contribuição. Então isso é uma qualificação, isso é uma capacitação. Eu penso que aí o educador ele começa a participar de uma forma diferente, de uma forma ativa dentro do software. Ele não tem uma participação mais passiva, né? Eu creio que ele tem aí uma participação, vamos dizer assim, praticamente revolucionária, né? Porque ele é o sujeito também do processo. Ele não só recebe o software e é só o usuário do software, né? Perfeito. Mônica? Os cursistas de Anápolis, Goiás, dizem que a liberdade é construída e conquistada, exige esforço e empenho. Na escola, esse esforço é sua própria razão de ser. O esforço de criar competências que habilitem tanto os professores como os alunos e seus pais a fazerem escolhas e construírem caminhos próprios. Eles querem saber se o Linux dá abertura para desenvolver e conquistar essa liberdade. Ok. Fabiano, você pode responder a essa questão? Não nesse momento, não, no próximo momento sim, porque no caso o que eu poderia falar ali para ela com a pessoal lá de Anápolis é a questão que quando se trata da família em casa, o pessoal utilizar, o software livre ele é muito mais estável, né? Ele é muito mais até instrutivo visualmente, né? Isso é a avaliação que eu faço, se foi exatamente isso que eu entendi a pergunta dela. Mas posso falar, Juliano, você quer fazer abordagem também sobre esse tema? Eu acho que quando você está trabalhando dentro do modelo proprietário, software proprietário, você não tem escolhas a fazer. Você recebe um determinado software que foi pago pelo governo e que você tem aquele. Se você utilizar outro software, você é um pirata, você vai para a cadeia. No software livre, não. Você tem escolhas a fazer. Você pode ir na internet e escolher, porque não existe um único Linux. Cada comunidade que tem interesse, tem técnicos para poder fazer, cria a sua própria versão. E você pode escolher aquele mais adequado às suas necessidades. Ou se você tiver possibilidades técnicas, pessoas na sua comunidade que possam lhe ajudar, você pode criar a sua própria versão. Então eu acho que isso é conquistar a liberdade, é ter opção
de fazer escolhas. Não tem com outro modelo. Verdade. Mônica? A Ciseni, também de Anápolis, diz aqui, o Linux é um programa livre, o Windows um software proprietário. Qual a diferença fundamental entre eles? Perfeito. Limburgo, aproveitando um pouquinho essa pergunta da Ciseni, eu queria acrescentar, dentro do sistema Linux, você também faz existe uma distinção entre o Linux corporativo e o realmente livre, né? Queria que você explicasse, respondesse a questão da Ciseni e explicasse também essa diferença do Linux corporativo. Ciseni, eu me recordo uma época que eu sou usuário daquele de computador 8 bits. E eu fiz meus trabalhos acadêmicos, principalmente minha tese de mestrado, em cima de um computador de 8 bits. Né? E meu filho brincava com o computador, ele pegava o código na banca de revista, digitava o código, né, no computador, e aí o código gerava o software, e ele brincava com o software, que era um joguinho. Tá? Então o código era aberto. Então estava disponível numa banca de revista. Hoje em dia o que acontece? O código é fechado. Você quando vai tentar ver o que é que tem por trás dele, você vê uma porção de letras e caracteres incompreensíveis. Totalmente incompreensíveis. Então, no Linux você pode ver internamente como qual é a estrutura, a sintaxe do software, como é que ele funciona internamente, entendeu? Agora, em relação à questão da liberdade, o professor hoje ele pode ter uma coisa fabulosa, ele pode criar sua própria distribuição com o Linux. Ele pode gerar um sistema que ele não vai violar o Windows, o sistema proprietário, e ele se instala tranquilamente em qualquer computador e roda os programas do próprio professor. Veja que maravilha isso. Quer dizer, ele pode distribuir para a escola, pode distribuir para seus alunos replicarem o software, que é o que eu chamo de software replicante, e a tecnologia ser socializada, ser tratada de forma cooperativa. Na questão do Linux corporativo. Agora, a questão do Linux, existe uma diferença aí. Pensar que não se pode ganhar dinheiro com o Linux é no mínimo ingênuo. Existem sim softwares que são estruturados, distribuições que são feitas por empresas. É o caso, por exemplo, da Red Hat, a empresa que eu considero a maior dos Estados Unidos. Né? Ela cobra pelos serviços do software que oferece. Empresas como a Conectiva, que eu observei no programa de Arraial do Cabo, ela também é software corporativo, Linux corporativo. Por quê? Porque na hora que for dar assistência técnica e auxiliar as pessoas que estão precisando de alguma dificuldade, tem uma dificuldade com a operacionalização do software, é cobrado uma taxa por esse serviço. Então, existe isso. Agora, é diferente, por exemplo, do software livre, totalmente livre, da comunidade aberta, a comunidade Debian, né? Certo. Isso é diferente. Voltando à questão de Arraial do Cabo, sobre o funcionamento da estrutura, você já falou em torno das máquinas que estão disponibilizadas, o acesso que é dado à população sempre nos 7 dias da semana, mas fica faltando o seguinte: toda a rede de educação em Arraial do Cabo já tem esse sistema disponível? Como é que está esse funcionamento envolvendo a rede escolar? Sim, Marcos. Nós fizemos por módulos, né, por programas pilotos, nós fomos passo a passo, fomos pisando, sabendo onde estava pisando, avaliando, e aí hoje todas as nossas escolas lá têm o Linux instalado, né, nos computadores, e na própria hoje Secretaria de Educação, que é o órgão central, né, nós já estamos utilizando também o Linux lá. Então, quer dizer, essa questão, eu queria voltar só um pouquinho mais atrás, quando a gente fala naquela questão lá, a Andréa falou, a questão do aprendizado. O aprendizado foi mútuo, né, ela aprendeu com os alunos aprenderam com ela, isso foi legal, a questão da interatividade, né. E a outra coisa que eu queria pontuar também seria justamente o apoio dos governantes, né? Isso que está sendo feito agora está sendo muito importante para a comunidade Linux, para a disseminação do Linux dentro da comunidade escolar, seja a comunidade dos telecentros. Então é muito importante, é fundamental que os governantes estejam aí nos dando o apoio, né, que hoje é fundamental para que possa o Linux estar sendo aí difundido a cada vez mais, a cada dia mais. Perfeito. Mônica? O Leandro, de Minas Gerais, pergunta qual a expectativa dos debatedores sobre em quanto tempo teremos a consciência de usarmos o software livre, em quanto aumentará o número de usuários e se isso será uma utopia.
Juliano, você tem essa expectativa? Bem, se é uma utopia boa de ser perseguida, né? Bem, Leandro, assim, o software livre está se expandindo muito rápido, muito mais rápido do que eu imaginei. Eu sou usuário Linux desde 1998. Eu nunca imaginei que agora, em 2004, nós estaríamos discutindo Linux na mídia, discutindo Linux nas comunidades, nas universidades. Então, eu acho que ele cresceu muito rápido. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim, porque eu, como um defensor do software livre, gostaria de ver Linux, o software livre, como uma realidade em todas as escolas, com as pessoas conscientes da importância de utilizar isso. Mas se nós irmos muito rápido, nós podemos criar restrições das pessoas. Então eu acho que a adoção do software livre nas comunidades, nas escolas, na sociedade em geral, não pode ser um rompimento. Não, nós não podemos chegar, não, agora vocês vão usar Linux e pronto. Tem que ser um trabalho contínuo de educação, de treinamento, de suporte, de formação e de discussão com as pessoas para elas efetivamente optarem conscientemente. Nós vamos utilizar Linux por esse ou por aquele motivo. Hindenburg, você também tem esse ponto de vista, ou seja, enxerga também perigos na implantação desse sistema de software livre? Não vejo perigo nenhum. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a qualidade, né, das políticas públicas vão se aperfeiçoar, principalmente na área da educação. Primeiro, reduz os custos, né? O investimento nessa área, o orçamento, ela vai ficar mais factível, né? Porque você não vai ter que pagar a licença para o uso do software, você não vai ser acusado de estar utilizando um software pirata, né? E por outro lado também, de certo modo acompanha a tendência de expansão do software livre a nível mundial. Há uma expectativa de que, pelo menos em 2007, 75% dos usuários brasileiros estejam, né, na comunidade de software livre, utilizando software livre. Fabiano, ainda nessa linha de raciocínio, né, da busca da economia, da eficiência, da democratização, a experiência que você vive hoje em Arraial do Cabo, né, aponta nessa direção. Você já trouxe números aí revelando a economia que foi feita, mas para você, pode ter algum risco na implantação desse sistema? Você enxerga isso em algum momento? Existe aí dois pontos, né? O ponto da parte do Linux para empresas e voltado para a educação. Eu não vejo perigo nessa questão, porque o próprio aluno, o próprio professor é que vai ditar esse ritmo, né? O ritmo acelerado que hoje tomou, né? Em parte eu concordo, né, com o Juliano nessa questão de você ter cuidado, mas por outro lado também, né, não é dizer que eu tenha duas opiniões, mas por outro lado também eu vejo que o aluno, o professor é que vai ditar, é que vem ditando esse ritmo, essa aceleração de quanto o Linux já ganhou, né, a questão das escolas, a questão do ambiente corporativo. E lá em Arraial do Cabo não foi diferente, né? Inclusive o nosso próximo passo lá agora é realmente divulgar o Linux, né, copiar ele em CD e estar distribuindo. Como eu fiz até uma experiência recente com um aluno lá, eu peguei e dei a cópia para ele, porque ele estava utilizando na escola, e em casa ele tem o software proprietário, e aí eu dei para ele e falei, cara, essa cópia é sua. Ele, não pode deixar que eu vou guardar comigo. Eu falei, não guarda não, cara, copia mesmo, copia porque é livre. E a gente tem que fazer isso, né, essa distribuição, isso é gratuito e o aluno tem que entender que isso pertence a ele e que ele vai fazer parte da evolução do Linux daqui vamos dizer aí, daqui a 5 anos, quando a gente não imaginava lá em 98, quando você começou, né, a utilizar, ninguém imaginava que hoje em 2004 teríamos esse leque de pessoas que estão utilizando o Linux hoje. Então, é difícil a gente precisar exatamente daqui a quanto tempo, quantas pessoas estarão utilizando o Linux. Tá? Eu, sinceramente, eu espero que aí a gente o maior número possível. Mas daria para dar algumas estatísticas, né? Okay. Mônica? A Rosália, do NTE de Anápolis, diz que os programas podem ser adaptáveis atendendo às necessidades e realidades de cada unidade escolar. Mas, no caso, quem faz essa adaptação? Ok. Juliano. Bem, eu acho que existe 2 tipos de adaptação que nós podemos discutir. A primeira é a adaptação que normalmente o software livre imaginou, que é a adaptação de você abrir o programa e mexer ele. O que é abrir o programa? Quando um desenvolvedor faz um software, ele escreve esse programa numa linguagem que ele consiga ler.
Daí ele utiliza um outro programa do computador para transformar esse programa em uma série de números mágicos que o computador entende. Então, para você poder adaptar o software livre, você tem que se apropriar dessa primeira linguagem para poder fazer o computador entender. Isso é um nível de adaptação. Mas eu acho que existe um outro nível de adaptação que está muito mais próximo à realidade das escolas, que é a adaptação das escolhas. Por exemplo, quando você utiliza Linux, você tem vários softwares desenvolvidos por comunidades diferentes que fazem a mesma coisa. Então você não tem só um software que navega no seu arquivo, o navegador de disco, ou você não tem só um navegador na internet. Você tem vários, e você pode escolher e utilizar aquele que você deseja, simplesmente baixando, sem ser um pirata e sem necessidade de pagar um royalty por aquilo. Okay. Olá. Mônica? O José Costa, aqui do Rio de Janeiro, faz uma pergunta para o Fabiano. Você acha que o fato de usar programas livres na escola deve trazer alguma mudança nas opções de trabalho para os alunos quando saírem da escola? Porque na verdade, o José Costa, o aluno utilizando o Linux na escola, né, isso é uma coisa que realmente há o questionamento. Né, eu estou aprendendo na escola a utilizar o Linux, e eu vou sair, e o mercado de trabalho ainda não está utilizando o Linux, ele vai estar utilizando o software proprietário no caso do Windows. Né? Essa questão, né, é uma questão que vai além, eu acho que até é assunto de um próximo debate, de uma próxima conversa, porque aí a gente vai poder estar trabalhando isso de forma mais abrangente. Mas eu não acredito não, cara. Eu acredito que hoje realmente você possa entender, né, assim como você fala o português e você aprende uma segunda língua estrangeira, você pode também estar aprendendo 2 tipos de sistemas operacionais, né, ou até mais. Eu acho que isso daí não é um problema, não. Okay. Bem, hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o terceiro programa da série Escola Faz Tecnologia, Faz Escola. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Juliano, suas considerações finais. Bem, o ponto que eu gostaria de frisar nas minhas considerações finais é que Linux não é uma discussão sobre tecnologia apenas, sobre software, sobre computadores. É uma discussão sobre mudar a sociedade, sobre compartilhar conhecimento, sobre ajudar o seu companheiro, sobre se negar a não poder tirar cópias daquilo que você adquiriu e entregar, distribuir na sua comunidade. O criador do software livre, Richard Stallman, disse uma vez que a escola ela faz vários trabalhos tentando criar um sujeito mais consciente do seu papel na sociedade. Então, ela faz você merenda coletiva, ela faz você emprestar o seu material, ela faz você compartilhar aquilo que é seu com o outro. Mas quando você está falando de software proprietário, você diz não, você não pode compartilhar porque senão você vai para a cadeia, porque senão você vê um pirata. E isso eu acho que é incoerente, que a escola deveria tomar consciência de que como software livre é uma mudança de paradigma, não só sobre software, mas também sobre a sociedade como um todo. Você tinha um insight para... Sim, eu tenho uma série de textos no site www.lec.urgs.br/Tio Juliano, sobre software livre e educação. Perfeito, muito obrigado. Edemburgo, suas considerações finais. Eu considero o que o Juliano falou realmente importante. Eu acho que o grande papel da educação, né, e da escola é ajudar a promoção da liberdade do conhecimento, a liberdade da aquisição de informação, né, e a liberdade em termos de conquista, em termos de cidadania. Eu creio que é importante também nesse momento que a gente tenha claro, principalmente puxando para o lado da geografia, que a internet se constituiu, né, numa nova dimensão, que a gente chama hoje na geografia de ciberespaço. E é uma dimensão que está sendo estudada e ela está modificando a própria sociedade. Essa dimensão, de um certo modo, está proporcionando que surja e que se desenvolva uma cibercultura,
os jovens começam a interagir entre eles, eles começam a dialogar, eles têm outro tipo de cotidiano que se trava dentro dessa rede, né? Eu vou, para poder exatamente contribuir para o compartilhamento, eu vou citar o sítio, né, que eu venho trabalhando, que é o www.cibergel.org, e nesse sítio vocês vão encontrar uma das distribuições mais importantes do Brasil hoje, em termos de software livre, que é a CDDBR Debian. E vocês podem chegar acessando ao sítio, vão poder ter a oportunidade de baixar em casa e fazer rodar essa distribuição e dividir com seus colegas e partilhar com os seus companheiros. Perfeito. Obrigado, Hindenburgo. Fabiano, suas considerações. Sim, Marcos, eu queria deixar, na verdade, um recado para o pessoal aí, os cursistas do TV Escola. Eu quero primeiramente deixar o site da Secretaria de Educação de Arraial do Cabo, que é o www.arraial.rj.gov.br/educ. Lá você acessa o nosso site, nós temos uma parte lá onde já tem alguma coisa falando sobre Linux, né? Tem uma partezinha lá do Fale Conosco lá, que eu estou colocando aí todo o nosso pessoal lá, o pessoal técnico, o pessoal que está envolvido nessa área, o pessoal pedagógico. A gente está nos colocando nós estamos nos colocando à disposição para poder estar fazendo essa interação aí com o pessoal de todo o Brasil, caso haja alguma dúvida, né, para poder estar mesmo nesse momento compartilhando as informações, as experiências, né, que eu acho que é o mais importante. A questão do Linux a gente também vai estar falando bastante. Eu acho que o espaço aqui na TV realmente foi um espaço importante para que a gente pudesse estar debatendo, né, e mostrando que existe um trabalho. E aí, a partir de agora, eu acho que dentro desses contatos que nós deixamos, né, que o pessoal faça o contato mesmo com a gente e a gente possa estar trocando as informações, fazendo fluir, né, a questão do Linux. Perfeito, muito obrigado. O terceiro programa da série Escola Faz Tecnologia Faz Escola termina aqui. Eu quero agradecer as presenças do Juliano de Vargas Bittencourt, pesquisador do Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Hindenburgo Pires, diretor do Instituto de Geociências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e do Fabiano Félix Rocha, diretor da Divisão de Informática da Secretaria Municipal de Educação de Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos discutir como é possível fazer rádio e TV na escola. Até lá!